Olá, bom dia, estamos de volta aqui, Pastor Rubens Silva, trazendo para você uma palavra de esperança para a tua vida, para o teu coração. Hoje, dia 2 de setembro, né? Estamos no início do mês e estamos aqui agradecidos a Deus. Agosto já passou, agora estamos entrando em setembro. E acreditamos que o Deus que foi conosco em agosto, continua conosco em setembro e vai permanecer conosco, porque Ele é Deus que promete a sua presença para a vida daqueles que o amam, para a vida daqueles que o buscam, para a vida daqueles que derramam seu coração na sua presença, se coloca diante de Deus e se dispõe a servir a Ele, independente das circunstâncias, das situações, tá certo? Esse Deus que nós servimos é o nosso maior valor. Quero convidar você nesta manhã de quarta-feira para estar pegando a sua Bíblia aí, para a gente meditar um pouco no texto da palavra do Senhor e também convidar seus amigos, convidar pessoas aí, compartilhe. Quanto mais você compartilhar essa live, melhor será para aqueles que irão ouvir uma palavra de esperança. Deus quer usar você nesta manhã para trazer esta palavra dele para essas pessoas que no momento estão precisando de edificação, de conforto, consolo, de ânimo e de palavra de salvação. Nós estaremos refletindo hoje sobre dois textos, né? O primeiro está lá no Salmo de número 37, ok? Vamos passear um pouco pela palavra de Deus. E o segundo texto é Isaías 40, verso 31, também já é um texto muito conhecido, mas nós vamos estar nos atendo aqui no livro, no Salmo de número 37. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra de vitória para você, uma palavra de esperança, ok? Então quero desejar você a compartilhar essa live, convidar outras pessoas para estar conosco, porque eu sei que Deus, Ele tem uma palavra de salvação, de vitória, de edificação, uma palavra de graça, né? De graça. Salmo de número 37, vai ser a nossa meditação, apenas o versículo de número 7, né? Estarei orando nesse momento, aliás, após a leitura, e aí a gente vai refletir um pouco sobre o que o Senhor realmente está querendo nos falar. Diz assim a palavra do Senhor no verso de número 37. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa dos que levam a cabo os seus maus desígnios. Verso 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso não acabará bem. Eita Deus, vamos orar. Deus, obrigado por mais uma noite que o Senhor nos deu, pelo dia que o Senhor nos oferece, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela liberdade que temos de pregar a Tua palavra, pelo amor e o temor do Senhor que, ó Pai Santo, tem colocado no nosso coração, levando-nos a ter respeito por Ti, reverência e a perseverar na fé confiantemente, sabendo que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Te agradeço por cada vida que está agora conosco, compartilhando essa live, assistindo, e aqueles que ainda irão, ó Deus, estar conosco, ouvindo também a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar-nos ao coração, que esta palavra seja uma palavra de graça, Pai, e que possa ir ao encontro do coração, revelando Jesus Cristo a estas pessoas. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Bem, queridos, nós iremos meditar um pouco sobre este salmo, né? Onde o salmista nos orienta a ter paciência, né? E se aquietar na presença do Senhor e esperar nele também
com paciência. Aqui o salmista traz aqui alguns conselhos que são orientados para este salmista, né, que estava passando por uma situação difícil, ainda que temporária, porque Deus não nos deixa muito tempo no sofrimento, porque nós não suportaríamos. E quando eu digo muito tempo, não é considerando o meu e o seu tempo, mas é o tempo de Deus, que é o tempo que realmente Ele sabe e entende que nós suportamos, né? Mas a grande dificuldade de passar por sofrimento é o fato de você olhar para pessoas que não servem a Deus e ver que essas pessoas têm uma vida melhor do que a sua, né? Então isso é bem complicado para a nossa fé. Se nós não estivermos firmes realmente nas nossas convicções, isso causa um parafuso na nossa cabeça, né? Dá um nó, a palavra que a gente pode usar é essa, dá um nó na nossa cabeça, porque nós servimos a um Deus justo, fiel, amoroso, a um Deus misericordioso, a um Deus bondoso e a um Deus que faz promessa de abençoar aqueles que andam nos seus mandamentos, né? Promessa de prosperidade, promessa de paz. E muitas vezes, quando nós que servimos a Deus passamos por aflições, lutas, adversidade, de forma pessoal, e olhamos para as pessoas que não servem esse Deus, não andam com a Bíblia na mão, não oram, não vão à igreja, não estão, não têm um caráter muito firmado, são pessoas que buscam prosperidade de forma ilegal, riquezas de forma ilegal, que não tem nenhum cuidado com relação à sua vida moral, que realmente essas pessoas desejam crescer a qualquer custo, derrubando os outros, maltratando os outros, tá entendendo? Então o salmista, esse salmo é o salmo de Davi, né? Ele percebeu essas coisas e viu que algumas pessoas que serviam a Deus, que eram justas, né, ficavam indignadas e revoltadas com esse tipo de situação. Olha para si mesmo, via a dificuldade de trabalho, de sustento, de moradia, a dificuldade de crescimento, tá entendendo? Nos seus negócios. E aí eles olhavam para os ímpios, né? Eles que procuravam pautar sua vida de forma justa, de forma honrosa, de forma moralmente correta, olhava para as pessoas que não andavam assim, né? E que elas prosperavam. E elas prosperavam, né? E aí eles começaram a sentir um tipo de indignação, né? Indignação por causa disso, sabendo que Deus é o Senhor de toda a terra e que Deus permitia essas pessoas prosperarem nos seus maus caminhos, né? E parecer ter uma vida boa, certo? E aí veio o conselho do salmista no versículo 1, dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Olha que coisa interessante, queridos. Às vezes, servos do Senhor, justos e fiéis a Deus, né, pode ter esse tipo de sentimento ao olhar a prosperidade dos ímpios e ao olhar o seu sofrimento e a sua luta, a sua dificuldade de alcançar uma estabilidade na vida que venha realmente lhe dar tranquilidade. Nós estamos sujeitos a esse tipo de sentimento, mas precisamos sempre atentar com relação àquilo que a palavra de Deus realmente nos ensina, queridos, certo? E o que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos buscar em Deus aquilo que nós necessitamos. É a primeira coisa que nós precisamos entender, né? Que Deus é o nosso Pai. Devemos confiar nele, né?
E nessa confiança no Senhor, nós devemos, mesmo diante das lutas para conseguir o que nós precisamos manter a nossa confiança em Deus e continuar fazendo o bem. É isso que Deus espera dos justos, que eles não olhem a prosperidade dos ímpios e fiquem indignados porque ele não tem a mesma prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade dos ímpios, primeiro, é passageira. Segundo, pode ser apenas material. Terceiro, pode se relacionar apenas a este mundo. E a nossa esperança não está apenas nesta vida. Aqui é uma passagem. Nós precisamos entender que existe um lugar melhor que foi preparado por Cristo Jesus, aonde não vai haver choro, nem tristeza, nem angústia e nem dor. Nós não podemos estar nos satisfazendo com esse tempo e com esta terra, com aquilo que ela pode nos oferecer. Nós precisamos vislumbrar aquilo que Deus tem prometido por meio de Jesus Cristo, porque isso vai nos ajudar a não se sentir indignado por vermos o ímpio prosperar e olharmos para nós e vermos a dificuldade realmente de alcançar aquilo que deseja o nosso coração. E muitas vezes coisas que são básicas e necessárias e a gente não alcança e a gente vê o ímpio ali alcançar. Deus, ele tem propósito em cada uma dessas coisas. Nós precisamos entender que o melhor para nós é continuar confiando no Senhor. E essa confiança no Senhor deve nos levar a buscar dele aquilo que nós desejamos, né? Se nós o agradarmos, a Bíblia diz que ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. E como é que nós vamos agradar a Deus? Fazendo o bem, mesmo quando o ímpio está praticando o mal. O versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e se alimenta-te da verdade da palavra de Deus. Então, ao apresentar ao Senhor, nós devemos descansar nele, né? E, além de descansar, devemos, então, esperar nele, queridos. Essa questão de espera não é muito fácil, né? Nós sabemos que não é fácil esperar. Quem já foi a uma pescaria e pescar de anzol, né? É diferente de pescar com rede. Eu gosto muito de pescar de anzol, né? Porque testa a minha paciência e também porque eu gosto de sentir a emoção do peixe fisgado, né? Coisa assim extraordinária, fenomenal para quem gosta de pescar. Já tem gente que não tem paciência e vai para pescar de rede ou de tarrafa porque a pescaria ela é mais fácil, mais simples, e quando pega de muito, né? Mas a pescaria de anzol, ela testa a nossa paciência, queridos, né? Testa a nossa paciência. Então, Deus, ele quer que nós estejamos pacientemente confiando nele e esperando, porque há uma promessa dele de que ele cuida de nós, queridos. Ele cuida de nós. Esperar não é fácil, mas a vida é feita de espera. Pode olhar para a circunstância, para a sua própria vida, né? A vida é feita de espera. Nós precisamos entender isso, ok? E nessa espera, Deus trabalha durante o percurso ou o tempo da espera. Outra coisa que nós devemos entender: Deus nunca está com pressa. A gente vive numa sociedade em que tudo é instantâneo, né? Tudo é rápido. E, infelizmente, isso também está influenciando a vida dos cristãos que não estão tendo profundidade no relacionamento com Deus e nem no conhecimento dele,
de forma profunda, porque estão muitos vivendo de experiência de outros. Observe que as pessoas que têm experiências com Deus, se você for ver a vida delas, você vai ver que eles gastam tempo com a reflexão da palavra, gastam tempo com a oração, com a meditação. Mas hoje nós estamos tendo muitos crentes superficiais, né? Crentes que plagiam mensagens, que não buscam de Deus a mensagem através das suas reflexões e também das suas vidas devocionais diárias. Mas hoje, Ctrl+C e Ctrl+V tem sido algo bem comum, né? Nas mensagens plagiadas pela internet de pessoas que se apresentam bem, né? Que argumentam bem, que falam bem, mas não tem profundidade na palavra. E por não ter profundidade na palavra e no relacionamento com Deus, né, vendem uma imagem que não é verdadeira. A gente tem visto aí, vez por outra, aparecer realmente verdades ocultas de pessoas do mundo gospel que eram muito admiradas por serviços, por trabalhos, né, por ministérios, e de repente começa a surgir aí, né, na própria internet, a divulgação da vida secreta dessas pessoas, como essas pessoas têm vivido. Por quê? Porque são pessoas que não buscam uma profundidade, em primeiro lugar, com Deus no seu relacionamento. Segundo, porque são pessoas que não buscam o conhecimento da palavra de Deus e não aprendem as doutrinas fundamentais e elementares da palavra de Deus no momento em que se convertem. E muitas também não deixam que essas verdades se tornem real dentro da sua própria vida. Nós falamos anteriormente que Deus está mais interessado na transformação do nosso caráter do que no nosso bem-estar, né? E esta mensagem para hoje, para o tempo de hoje, não é uma mensagem adequada. Por quê? Porque cristãos estão se indignando por causa do crescimento de poder e de riqueza de ímpios, né? E por essa indignação estão abandonando a fidelidade a Deus e deixando de fazer o bem, fazendo o mal para lhe garantir um conforto e um bem-estar nesse mundo passageiro. E a gente sabe que a conta sempre chega. E com isso o evangelho está sendo escandalizado. Olhe, é preciso atentar para essas coisas. Vida espiritual profunda não vem instantaneamente. Moisés gastou 40 dias de joelho na presença do Senhor para buscar, para receber as tábuas da lei. Ainda assim, a vida de Moisés ainda não tinha sido totalmente transformada, e pela indignação ele quebrou as tábuas da lei quando viu o povo adorando a um bezerro de ouro. E ele teve que passar mais 40 dias jejuando e orando no monte de Deus para receber novamente a lei. E desta vez ele teve que lavrar a pedra para que pudesse receber as escrituras. Então nós entendemos que vida espiritual profunda vem através de uma disposição mental, física, emocional e também um despreendimento do coração nas coisas deste mundo, de um esforço por buscar a presença de Deus, por gastar tempo na presença dele, refletindo e não plagiando. Porque o plágio são mensagens que Deus deu para outras pessoas, que muitas vezes aquele que
não quer se esforçar em profundidade, quer usar apenas a eloquência e a mente, né? E passar uma boa imagem para as pessoas, deixam de desfrutar realmente do poder transformador da palavra, porque antes de mais nada, a palavra precisa transformar quem está ministrando. Paciência é a palavra de hoje. Versículo de número 37. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso não acabará bem. É interessante que a impaciência pode nos levar a um momento de ira, né? Eu sempre falo, esperar não é fácil. E quando a gente depende de alguém que pode fazer alguma coisa e se demora em fazer, né? Nós realmente nos irritamos, né? Às vezes nos irritamos até com Deus. Que é isso, pastor? Se você for analisar, às vezes há momento que você já se irritou com Deus. O salmista, o profeta Abacuque, ele fala dessa irritação. E ele abre o seu coração para Deus, porque Deus fazia com que ele visse o mal e Deus não agia, mesmo ele orando. Então isso trouxe impaciência e ira, tá entendendo? No coração dele. E quando ele teve a resposta de Deus, ele ficou mais abalado ainda, porque não era o tipo de resposta que ele realmente queria. Você já se impacientou por alguém que podia fazer, que tinha que fazer alguma coisa e você dependia dela e ela não correspondia? Isso acontece com todos nós, queridos, né? Já aconteceu. Cuidado que nós devemos ter é de conter a ira. Por quê? Porque se a gente não conter a ira, nós vamos agir de forma imprudente, precipitada, e isso não vai acabar bem. É isso que o salmista aqui está dizendo, queridos, né? Nós precisamos entender que a resposta de Deus sempre vem para aquele que nele espera e que nele confia. A resposta de Deus sempre vem, queridos. Deus sabe que a espera é um dos melhores professores para a nossa vida. Porque a espera vai nos fazer desenvolver a perseverança. Confia no Senhor e faz o bem, né? Então a perseverança em continuar fazendo o bem, servindo ao Senhor, mesmo estando indignado pelos ímpios, mas não pela sua prosperidade, porque nós não devemos desejar a prosperidade dos ímpios da forma como eles alcançaram. Porque hoje nós encontramos nos noticiários de TV os ímpios enricando e ímpios sendo presos e sendo soltos, sendo presos e sendo soltos, né? Porque a justiça também é ímpia. Os que deveriam defender a justiça são ímpios também. E estão defendendo mais as suas vontades, suas posições, né? O seu bem-estar do que o bem-estar do próximo. Estão mais facilitando para os malfeitores do que para aquelas pessoas que são de bens. Porque a gente chega a ver juiz do Supremo Tribunal Federal tirar a autonomia do Estado e dar autonomia aos bandidos quando impede que a polícia exerça o seu trabalho no morro, aonde a gente sabe que é controlado por bandidos, por traficantes. Aí a gente vê justiça vendida. E quem fica inseguro e quem sofre é a comunidade, a população. Isso nos traz indignação. Indignação porque vemos os ímpios prosperar. E isso trouxe indignação também a Abacuque. E Abacuque, então,
ele ora ao Senhor e Deus dá a resposta. A resposta, irmãos, é que Deus é o juiz de toda a terra. Pode toda a justiça humana falhar, mas a justiça de Deus nunca falha, ela chega no tempo e na hora certa. E Deus pode usar a própria justiça dos homens, que é falha, quando Ele quer exercer o juízo, ok? Mas o que o Senhor espera de mim e de você, que somos servos dEle, é que a gente tenha paciência. É que a gente espere nele fazendo o bem. E isso é um grande desafio. Porque quando a gente vê a prosperidade dos ímpios, quando a gente vê eles fazendo e não acontece nada, o servo de Deus muitas vezes pode ser tentado a fazer o que os ímpios fazem e achar que também não vai acontecer nada. Mas vai, sempre irá. Observe o que nós estamos vendo aí quanto essa deputada que, através do Evangelho, né, tem demonstrado que enganou muita gente. E, além de tudo, envolvida numa situação dessa com relação a assassinato. Quem diria? Como isso tem causado escândalo para o reino de Deus? E o que é que a gente pode pensar? O que a gente pode pensar é que em algum momento da vida ela tenha se indignado com os ímpios, com os malfeitores, por causa da prosperidade deles, desejou essa prosperidade, buscou. E para manter essa prosperidade, começou a usar a igreja e os meios escusos, achando que Deus não iria fazer nada. A Bíblia diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele que vier o escândalo. É um grande escândalo para o reino de Deus. Mas o que nós podemos aplicar a essa mensagem de hoje é que, às vezes, a indignação com relação aos ímpios pode levar o justo a desejar ter o que os ímpios têm, a agir como os ímpios agem, e tornando a ser como os ímpios são, de forma ainda camuflada, demonstrando uma aparência de bem, de pessoas de bem. Então, o conselho hoje é, olhe, deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso não vai terminar bem. Seja satisfeita com Deus, a justiça de Deus prevalecerá, descanse em Deus, Ele cuida de você. Nada melhor do que nós ganharmos o pão de cada dia do suor do nosso rosto. Porque a Bíblia diz que Deus dá um sono tranquilo. E enquanto dorme, Deus já está preparando o que é necessário para eles. Mas aqueles que querem ficar ricos, aqueles que querem o reino na terra, eles entram em muitas situações de risco e de perigo para a sua própria vida. E os tempos de conforto e prazer que eles tiveram enquanto estava em secreto, em oculto, não compensarão o tempo da dor e do sofrimento e da vergonha que passarão quando a justiça se manifestar. Precisa entender realmente isso. O bom é esperar no Senhor. Mas como esperar? Esperar pacientemente. Esperar com confiança. Esperar com alegria. Mantendo a esperança
em Deus. E essa esperança não deve ser só apenas nesse mundo, mas também no mundo vindouro. Essa é a maior esperança. Esperança em Jesus. A esperança naquele que salvou a nossa alma do inferno. Esperança naquele que subiu aos céus e que prometeu voltar. Esperança em que haverá um tempo que Deus vai transformar essa realidade pelo seu poder, e os justos herdarão a terra, mas uma terra transformada, não essa terra dominada pelo pecado. Nós precisamos olhar para Jesus dessa maneira e ter esperança nele. E quando as nossas forças faltarem, buscar renovo nele, como diz Isaías 40 e o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O renovo está no Senhor. O tempo da espera é o tempo da renovação em Deus. É o tempo de buscarmos a sua face, é o tempo de procurarmos saber a sua vontade, é o tempo de continuarmos praticando o bem, mesmo quando o mal vem sobre a nossa vida, seja de ordem de perseguição, de abandono, seja de ordem de saúde, enfermidade, seja em qualquer área. Nós precisamos entender que é tempo de perseverar, fazendo o bem, crendo que o nosso Deus, Ele continua sendo Senhor, soberano, sustentador e cuidador de todas as coisas, renovando a nossa esperança, demonstrando que nós servimos a Deus não pelo bem que Ele nos dá, né? Pelas coisas que Ele nos dá, mas pelo caráter, pelo que Ele é e pelo que Ele realmente representa para nós. E quando a gente ama ao Senhor, aí nós chegamos a dizer, como disse o profeta Abacuque, independente da condição ou da situação que nós vivemos, nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. O Senhor Deus é a nossa fortaleza, e Ele faz os nossos pés como os pés das corças e nos faz andar de cabeça erguida. É isso que o Abacuque realmente conclui quando ele recebe a resposta de Deus. Mesmo indignado, né? Ele viu que Deus iria exercer justiça tanto na sua casa, no seu povo, que estava vivendo indignamente, quanto com aqueles que Deus ia usar para disciplinar e corrigir o seu povo, porque era povo ímpio. É interessante. Deus às vezes usa o ímpio para disciplinar e corrigir o justo. Entendeu? E o ímpio ele vai usar de forma bem demasiadamente forte, né? Porque é orgulhoso, é soberbo e acha que é ele que está no poder, no comando. Mas Deus disse: "Ei, eu vou fazer cair a soberba dos caldeus." É assim, queridos. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ter indignação a ponto de desejar o que os ímpios têm. Porque quem se indigna com os ímpios em relação ao que eles têm, porque você não tem, você corre o risco de ser tentado a buscar o que o ímpio tem de forma ímpia também. Como tem acontecido que alguns crentes têm envolvido nessa corrupção aí nos governos, porque deseja ter o que os ímpios têm de forma e procura alcançar de forma como os ímpios alcançam. E depois sofrem as suas consequências. Precisamos atentar para isso. Estamos falando de coisas grandes, mas existem as coisas pequenas, porque a corrupção
ela não só vem de coisas grandes, mas também de coisas pequenas. Por isso que a Bíblia diz: pratique o bem, seja honesto, seja correto em suas ações, né? Nas suas negociações, no seu trabalho, né? Não se deixe corromper e nem corrompa. Seja satisfeito com aquilo que Deus lhe deu ou lhe dá. O melhor é o pouco com paz do que o muito com intranquilidade. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Se está desanimado, fortaleça o seu coração em Deus. Ele está cuidando de ti. Satisfaça com aquilo que Ele tem lhe dado. Seja fiel a Ele. Não te impacientes, nem deixe a ira tomar conta do teu coração, porque isso pode acabar mal. E Deus não quer que você acabe mal. Porque o melhor da corrida cristã não é começar bem, mas é terminar bem. Se Jesus voltasse hoje, como você teria terminado a carreira cristã? Pensa nisso. Deus te abençoe. Tenha paciência. Há força em Deus para te revigorar. Há poder em Jesus para te sustentar. O Espírito de Deus está em você. Não te impaciente, nem fique indignado pelo malfeitor. Ok? Se Jesus é o teu pastor, nada, absolutamente nada, você vai sentir falta, porque Deus preenche tudo em você. Que Ele seja o meu e o seu tudo. E que nós possamos perseverar na prática do bem, mesmo indignado com os ímpios. Não com a sua prosperidade, mas com eles, pelo fato de não fazer o que é correto. Né? Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Senhor Deus, nessa manhã eu quero te agradecer por esta palavra. Palavra de esperança e de conselho. Sabemos que no mundo nós vemos coisas que não gostaríamos de ver. A impiedade prosperando, e isso muitas vezes no meio cristão. Os ímpios crescendo e vivendo aí nas suas regalias. A justiça sendo vendida, torcida. E nós nos sentimos amarrados e impotentes, ó Pai. Mas o Senhor não está amarrado e nem impotente. Tu continua no controle de todas as coisas. Nós te pedimos que o Senhor possa fazer justiça, porque é só em Ti que nós esperamos. Peço também que o Senhor possa guardar o nosso coração com paciência e com perseverança em fazer o bem, mesmo quando o mal tem prosperado, Senhor. Que nós não deixemos de adorar, não deixemos de obedecer a palavra, não deixemos de andar sobre os teus princípios, valores e conselhos que estão, ó Pai, registrados na tua palavra. Deus, que tu possa aquietar o nosso coração, que o Senhor possa tirar a ira do coração daqueles que, por falta de alimento, de trabalho, por não ter uma casa para morar, nem mesmo a condição de pagar o aluguel, por estar passando por uma situação tão difícil, ó Pai da glória, ser tentado a fazer o mal para conseguir suprir essas necessidades. Não permita, Senhor. Tira a indignação, tira a impaciência, tira a ira do coração e traz a esta pessoa a sobriedade e a satisfação em Ti. Tu és aquele que supre as nossas necessidades. E Tua palavra diz que nós não devemos estar ansiosos, mas que nós devemos apresentar perante Ti, ainda que o Senhor sabe do que nós precisamos. Que o Senhor possa levar esse irmão, essa irmã à oração. E não somente isso, mas que o Senhor possa levar a provisão, Senhor, até essa pessoa, para que ela possa saber que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa aquele que está enfermo. Abençoa a vida da nossa irmã Adivaci, toda a sua família. A vida de João Paulo.
que seja recuperado, Senhor, em nome de Jesus, dessa Covid. Abençoa, Senhor, a vida de Levi, que está ali naquela UTI. Tende misericórdia, Deus. Assim como o Senhor trouxe de volta Ana Paula pelas orações que a igreja fez por ela, que o Senhor também possa trazer de volta Levi ao convívio da sua família. Em nome de Jesus nós te pedimos, também pela minha sobrinha, que o Senhor possa repreender o mal, aquela enfermidade ali, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa levar os médicos a ter o diagnóstico certo, porque é uma dúvida muito grande, Deus. Mas nós já te agradecemos, porque o Senhor já tirou ela, Senhor, da sala vermelha, porque ela já está na enfermaria, já está se alimentando, mas queremos uma resposta do Senhor. Deus, nós te pedimos, ó Pai, pela vida da irmã Neide, que foi para Petrolina fazer essa cirurgia, que o Senhor possa ter de misericórdia dela, de Diana, que o Senhor possa mudar essa realidade, esse quadro, Pai, no nome de Jesus. Toma também ali a mãe da tua serva Lidinalva, que está na UTI. Deus, tua serva está muito apreensiva, o caso é grave, mas o Senhor é aquele que pode fazer o que nenhum homem pode, restaurar a saúde daqueles que estão, ó Pai, em estado gravíssimo e trazer de volta ao seio da sua família. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo agora, e que a tua mão seja sobre eles em provisão, em cura, em alegria, em saúde, em perseverança de fé, em paz interior, independente das circunstâncias. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Obrigado aí pela atenção de vocês, que tem estado conosco todas as manhãs de segunda a sexta, né? Hoje nós falamos sobre esta paciência que nós realmente precisamos, e na quarentena, no isolamento, é um teste da nossa paciência, né? O Covid muda uma série de situações na nossa vida, muda a nossa agenda. Aí entra aquele texto que diz, como Tiago fala, né? Que nós não devemos dizer amanhã faremos isso ou aquilo. Nós devemos dizer, se Deus quiser, faremos, porque nós não sabemos do dia de amanhã, né? Mas estamos aqui, na graça de Deus, pedindo paciência a Ele para suportar esse tempo. Se Deus quiser, semana que vem a gente já vai estar livre desse isolamento. Mas eu quero agradecer pelas orações. Nós estamos bem, né? A minha esposa, o que indica que ela não foi acometida, né? Nós fizemos o teste rápido, ela testou negativo. Ainda vamos fazer outros testes para realmente ter certeza, né? Mas estamos aqui, queridos. Estamos nos recuperando bem, né? A graça de Deus. Continue orando por nós, principalmente para Deus nos dar paciência nesse isolamento, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sou uma pessoa ativa, e isso às vezes tira assim a nossa alegria de poder estar livre aí para fazer as coisas. Mas estamos aqui na dependência da graça de Deus, certo? Quero louvar a Deus pela minha igreja, pelos líderes que estão aí envolvidos, cuidando da obra, enquanto eu estou aqui com minha esposa cuidando da nossa saúde, tá bom? Quero também louvar ao Senhor, aqueles que têm orado pela vida do meu filho Túlio, né? Continue orando, Deus abriu uma porta para ele aqui em Petrolina, ele vai estar de volta e vai estar trabalhando. Eu quero convidar vocês para colocar diante de Deus essa causa, né? Essa nova empreitada que nós teremos, que ele terá de trabalho, ok? Então, muito obrigado, no nome de Jesus. Hoje tem culto à tarde pelo Meet com o Ministério de Oração da Igreja, né? Irmã Tica, a irmã Nina, as irmãs estão aí orando a partir de 2 da tarde, tem sido bênção. E à noite, nós temos às 7h30 da noite o culto na igreja. Então, você pode participar, tá certo? No final de semana, nós teremos a ceia. Santa Ceia vai ser apenas no domingo, ok? Então, quem quiser cear,
será no domingo. Os irmãos devem dar o seu nome aí no grupo, a missionária Ranielma, porque nós não podemos passar, quebrar o protocolo estabelecido. Então, você quer ceiar, vai dando o seu nome, vai ser só no domingo, nós não vamos fazer no sábado. No sábado vai ser culto dos jovens, ok? Então, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Deixa eu mandar aqui um abraço para as pessoas que curtiram, que compartilharam. Irmã Anaíde, um abraço. Ao obreiro Flávio Silva, lá em Petrolina. A Aldeci, né, Silva. A Joselito, né, lá em Serrita. A Prisciana, em Cabrobó. A Júnior, né, que é nosso seminarista aqui do nosso seminário, né, Setebã. A irmã Cleonice, lá no Uri. A nossa irmã Cleonice, e mãe aí da irmã Leia, do pastor Luciano, lá no Uri. Um abraço a Jussara também, Edilândio e a Wellington Nascimento. Também para a irmã Rízia, lá na Coab, Manedinha, a dona Avonete, nossa irmã em Cristo. Bom dia, querida, seu babá também. Nossa irmã Francineide, né? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Continuamos aqui orando, melhorando no Senhor, né? Com graça, misericórdia e paz sobre nossas vidas. Eu profetizo isso também sobre tua vida, sobre a tua casa, no nome de Jesus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.